Como controlar o scroll ou a rolagem de uma lista dentro do Flutter? Por exemplo, que tal implementar um aplicativo similar ao iFood, no qual, ao você clicar numa categoria de um produto, a rolagem ocorra de forma natural até aquele item. Se você ficou interessado, fica comigo até o final desse vídeo e eu vou te mostrar como fazer isso na prática. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como controlar o scroll ou a rolagem da tela em uma lista no Flutter. Um exemplo bem popular dessa funcionalidade é o que nós podemos ver no aplicativo do iFood. Dentro, por exemplo, de um restaurante, o usuário ele tem algumas categorias, por exemplo, carne, hambúrguer, combos e assim por diante. Quando ele clica nessa categoria, ele faz um touch, o aplicativo ele vai fazer a rolagem da tela, o scroll automático, até aquela categoria ou aquele item. Então a ideia do vídeo hoje é a gente fazer isso, tá? É o nosso desafio de hoje. E se você está buscando crescer na carreira e se especializar mais em Flutter, e você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva gratuitamente, porque toda semana a gente está publicando novos vídeos bem técnicos como esse, que vai ajudar você a crescer muito na sua carreira, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom pessoal, então para o nosso desafio de hoje eu preparei esta pequena aplicação aqui em Flutter. Vejam que eu tenho algumas abas, que elas não estão funcionais. Então isso aqui seria para simular a nossa lista no iFood. E eu tenho três categorias, carne, hambúrgueres e combos. Então a ideia é que quando a gente clicar nessas abas, ocorra uma rolagem da tela até a determinada item, ou determinada categoria, beleza? Então o aplicativo eu já deixei pronto aqui, a parte de interface, ele é bem simples. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho o código do main, eu fiz apenas aqui a mudança do tema, tá? Para ficar mais similar, esse desafio que seria tentar imitar ali a navegação do iFood. E nós temos aqui o restaurante detalhes, tá? Aqui é essa página que vocês estão vendo aqui no nosso simulador. Para isso também eu preparei aqui um model de comida. Nós temos aqui nome, descrição, o preço e a imagem, que é exatamente o que vocês estão vendo aqui na tela. E nós temos aqui um comida repository, que tem apenas aqui uma lista estática de carnes, hambúrgueres e combos. Então, como vocês podem ver que ele tem uma lista de comidas, Então, por exemplo, contrafilé, a descrição, se a gente for ver aqui na lista, é exatamente o que está aparecendo, o preço 50 e uma imagem aqui que eu puxei do Unsplash. E aqui nós temos, então, a nossa classe state. Então, o importante aqui para explicar para vocês é como que a gente vai fazer esse controle do scroll. Então, cada categoria, então, por exemplo, aqui, carnes, os burgers e os combos, eles precisam ter uma chave ou um identificador único. E esse identificador a gente vai fazer por meio de uma global key, que vai ser esse identificador único dentro aqui da nossa widget do Flutter. Então, para isso, de forma aqui estática, no caso, se a gente for puxar essas categorias de um banco de dados, a gente, para cada categoria, vai adicionar uma global key. Então, poderia ter uma lista dinâmica e adicionando essas global keys, à medida que eu vou puxando do banco de dados ou da minha API essas categorias. Então, vejam que eu tenho aqui, basicamente, 3 global keys, porque eu tenho 3 categorias, carnes, hambúrgueres e combos. Nós temos aqui também um default tab controller, justamente aqui para ter o controle das abas. Nós não estamos usando aqui a tab view, nós estamos usando aqui apenas um builder. Dentro do builder eu tenho o meu scaffold, que vai ter aqui a nossa app bar, tá? No bottom da app bar nós vamos ter a nossa tab. E aí vejam que como nós não vamos usar o próprio controle da tab, pois nós não estamos usando uma tab view, nós vamos usar então a funcionalidade de onTap. Então toda vez que eu pressiono alguma dessas tabs, ele vai me retornar aqui uma função e ele consegue me passar por parâmetro o índice. Então ele vai começar com o índice 0, que é carnes, o índice 1 e o índice 2 aqui, que seria combos. Então obviamente com essa funcionalidade eu poderia adicionar aqui um scroll to. Nós também estamos usando aqui no body um single child scroll view. Então veja que dentro do Single Child Scroll View tem uma coluna. Essa coluna ele vai ter aqui a categoria e ele vai gerar a lista aqui puxando os dados do nosso repositório. Então ele está puxando a lista de carnes, de burgers e de combos. E aqui nós temos as categorias. Então por que eu tenho isso? A minha categoria comida
né? Basicamente aqui, ó, ela está retornando uma coluna e um divider, e basicamente seria essa widget aqui, né? Então eu tenho carnes e ele tem uma linha embaixo de carnes. E a segunda widget vai ser a comida item, né? Que ele também vai ter uma coluna e dentro ele tem um list tile, né? Então veja que eu tenho aqui o título, o subtítulo, e eu tenho uma coluna, tá? Que vai ter aqui também o preço. E como trailing eu tenho uma imagem, tá? Que essa imagem que fica aqui na direita. E por último nós também temos um divider, né? Para separar cada um dos itens. Então uma interface bem simples para a gente simular, né, essa questão aqui do scroll. Bom, e a pergunta é, por que a gente vai usar um Child Scroll View? Então, o Child Scroll View, pessoal, é necessário porque se a gente usa um List View dentro do Flutter, o Flutter ele tenta otimizar o que está aparecendo na tela. Então, com o List View, ele vai colocar na memória somente uma determinada porção da minha tela. Então, se eu tenho, sei lá, 1000 itens, ele vai mostrar apenas alguns itens. Então, dessa forma, a gente não consegue saber o scroll de uma posição que ainda não está visível na árvore de widgets. E aí, com o Single Child Scroll View, a gente consegue acessar esses índices, tá? Porque ele já vai listar ali tudo na tela. Então, novamente, isso é uma questão de escolha sua enquanto desenvolvedor, de saber, né, qual abordagem você vai utilizar, se um List View tradicional ou essa abordagem de fazer o scroll automático. Vocês podem ver até no aplicativo do iFood, quando tem muitos produtos no restaurante, você clica numa categoria e ele fica rolando ali por um certo tempo a tela. Então, talvez essa abordagem ela não seja indicada para listas muito longas, tá? Então fica esse disclaimer para vocês. Então no onTap aqui do tab, ao invés de dar o print no index, eu vou chamar um método que vai ser o scroll_to. Esse método ele ainda não existe e a gente vai codificar ele. Então o nosso método scroll_to, ele vai receber então um int index e ele vai ser um método do tipo assíncrono. E o que a gente vai fazer dentro desse método? Ele é bem simples. Primeiro a gente vai recuperar a chave, né? Ou seja, o identificador da nossa categoria. E para isso a gente vai acessar aqui o categorias e vai acessar o índice, ou 0, ou 1, ou 2, baseado no index da nossa tab. Então, por isso que é importante eu ter essa lista de global keys. Então, aqui eu vou chamar de categoria, recebe categorias do index que eu estou recebendo, ponto, e aí a gente vai acessar o contexto. E para isso a gente vai acessar o current context. Tendo o contexto, pessoal, a gente pode utilizar, então, uma widget chamada scrollable. Scrollable. E aqui vejam que eu tenho um método ensureVisible, que basicamente ele vai, então, ir ao encontro daquele contexto, no caso o contexto aqui da categoria, e tornar visível, então, esse item no scroll, certo? Então a gente vai usar o ensureVisible e aqui a gente vai passar a categoria que a gente quer acessar, beleza? Vejam que o método é bem simples, 2 linhas a gente consegue fazer tal funcionalidade. Então eu vou dar um reload aqui no aplicativo e agora, ao clicar em burger, né, ele vai até a lista burgers. Se eu clicar em combo, ele vai até o combo, né? E por que o combo não subiu, né? Porque combo eu só tenho um, então ele apenas fica visível aqui na tela, mas ele não tem como rolar, né, até uma determinada posição. Então vejam que a tela já funcionou, beleza? Bom, agora vocês vão me perguntar, pô professor, mas no iFood ele faz uma rolagem na tela, né? Não mostra direto ali para o usuário, tem uma certa animação. Então como que a gente faz esta animação? Então, basicamente, pessoal, aqui como segundo argumento do ensureVisible, a gente pode passar aqui um duration. Então, a gente vai colocar aqui uma duração dessa animação e aqui a gente pode colocar um milissegundos. Tá? Então, por exemplo, 600 milissegundos. Tá? Vamos colocar uma vírgula aqui para ele quebrar. Então, agora, né, se eu clicar, vejam que ele já fez a animação, né, fazendo o scroll da tela até a determinada posição, né? De burgers, combos, carnes e assim por diante. Então, de certa forma, a gente já cumpriu o nosso desafio, tá? Agora, o que a gente precisa fazer? Vejam que quando o usuário ele rola a tela, as minhas abas aqui elas não mudam. Então, o que a gente precisa fazer agora é que adicionar algum tipo de listener, tá? Alguma forma de você esperar por mudanças aqui de eventos do scroll para que a gente consiga mudar de forma programática também as abas. Né? E aí, dessa forma, a gente tem
as duas funcionalidades no nosso aplicativo. Como que a gente vai fazer isso? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai precisar de um scroll controller. Então a gente vai adicionar aqui um late, a gente vai instanciar ele depois, chamado scroll controller, e a gente vai chamar de scroll cont. Vamos então usar um init state para fazer essa inicialização. Tá? A gente pode fazer antes aqui, não tem problema. Então, scroll cont recebe uma nova instância do scroll controller. Beleza? Então agora a gente já tem o scroll controller. Aonde que a gente vai usar esse scroll controller? A gente vai usar aqui no nosso single child scroll view. Então aqui controller scroll cont. E agora nós temos então o controller dessa single child scroll view. Com isso nós podemos adicionar um listener, e que seria basicamente uma ação para nós mudarmos então a nossa tab. Para fazer isso então, pessoal, a gente precisa acessar de alguma forma o contexto também das nossas abas. Então para isso, tá, para ficar fácil, eu vou criar aqui uma outra variável, que vai ser uma variável do tipo buildContext. Ela pode ser nula e nós vamos chamar ela de tabContext. E aí justamente para eu salvar o contexto aqui das tabs, tá? E fica mais fácil da gente poder fazer essa alteração. Então onde que a gente vai colocar isso? Tá? A gente vai colocar aqui no builder, tá? do nosso default tab controller. Tá? Então aqui a gente vai colocar que o tab context recebe o context, tá? do nosso tab controller. Beleza? Dessa forma a gente vai conseguir então acessar a tab e fazer uma mudança no index, né? Ou seja, no que está de fato selecionado aqui, se é o carne, burger ou combos, né? Conforme eu faço o scroll. Bom, então para isso, pessoal, agora no nosso init state, né, nós vamos então usar o nosso scroll cont e nós vamos adicionar um listener. Tá? E aí qual vai ser esse listener? Nós vamos criar uma função que vai ser a change tabs. Essa função não existe e nós vamos criar ela na sequência. Então vamos criar a change tabs. E o que vai ter aqui nessa change tabs, pessoal? Bom, primeiro nós precisamos saber a posição, né? Ou seja, onde inicia um determinado elemento. Então nós queremos saber aonde inicia o burgers na posição na tela, o combos e também o carnes. Né? Então qual a posição da tela em pixels que ele inicia. Então para isso a gente vai utilizar um objeto dentro do Flutter, nós vamos colocar ele como late também, que vai ser um render box, e vamos chamar ele de box. Então o que é um render box, pessoal? Basicamente ele vai retornar os dados do sistema cartesiano de coordenadas de um determinado objeto. Então o que seria isso? Um render box ele vai retornar basicamente a posição, as coordenadas do carnes, que é o que a gente precisa, do burgers e do combo. Beleza? Essas coordenadas elas ainda não vão estar na posição, por exemplo, x e y que a gente precisa. Então, basicamente o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um for. Tá? Aqui a gente pode ter um var i igual a 0, i menor do que categorias.length, tá? Ou seja, para cada categoria a gente precisa verificar a posição na tela. E aqui o i++. Bom, então para cada categoria, o que a gente vai fazer? A gente vai recuperar o box dessa categoria, certo? Por meio do contexto. Então aqui a gente vai acessar o categorias do índice i, a gente vai pegar o contexto atual, e aqui a gente vai usar uma função que é a find render object. Então como vocês veem aqui, ele vai retornar o render object atual para aquela widget. E aí com isso a gente vai conseguir acessar então esse render box. E aí para ficar correto aqui a tipagem, a gente faz um casting, tá? Fazendo aqui um sRenderBox. Beleza? Então agora a gente pegou o box. Na sequência a gente vai declarar uma variável do tipo offset, tá? E aí o offset, pessoal, que a gente vai chamar de position, é ele que vai armazenar então as coordenadas em pixels. Ou seja, qual a posição do eixo Y em pixels que aquele objeto ele vai estar. Então, para isso, pessoal, a gente vai usar aqui um box, ponto, e aí aqui tem local to global. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui uma conversão
do sistema local, que é o renderbox, tá? Que é um formato de objeto, para um sistema global de pixels, que seria o offset. Então, basicamente, aqui a gente vai passar o offset.0 para indicar que é a posição inicial daquele objeto. Beleza? Então, com isso, a gente tem o offset, que ele vai retornar, por exemplo, o dx e o dy, e com isso a gente consegue acessar uma determinada posição. Bom, então agora a gente vai fazer uma verificação para ver o quê? Se o scrollCount.offset, ou seja, a posição do scroll, ele for maior ou igual ao que? A position.dy, ou seja, se a posição aqui do meu scroll ela for maior do que a posição inicial de uma determinada categoria, nós queremos fazer o quê? Mudar a tab para essa categoria. Então, se eu chego aqui em combo, ele tem que mudar o combo porque o meu offset ele vai ser maior do que a posição daquele item, né? No caso do combo. Bom, então, feita essa verificação, a gente vai acessar aqui o default tab controller.off. E aqui a gente vai passar o tab context. Eu preciso colocar o exclamação, ponto, e a gente vai usar o animate to, e aqui a gente vai passar o i, que é o index daquela aba, beleza? Como segunda opção, a gente pode passar também a duração da animação, da mesma forma que a gente fez com o scroll. Então aqui a gente pode usar o duration, deixa eu só subir aqui um pouquinho. Podemos usar o millisecond, e aqui a gente pode usar até menos segundos. E aqui faltou também uma exclamação. Vou colocar uma vírgula aqui para ele ficar um pouquinho mais fácil de ver. Aqui não precisa se preocupar, ele vai dar esse erro que a gente precisa restartar aqui o nosso aplicativo. Feito o restart, então agora a gente já tem a nossa funcionalidade. Então agora, conforme eu rolar aqui a tela, vejam que ele mudou lá para hambúrguer. Se eu continuar rolando, ele mudou para combo. Se eu rolar para cima, cheguei em burger, ele mudou a nossa tab. Se eu continuar rolando, ele mudou para carnes. Veja que eu já estou dentro de carnes, mesmo que a categoria ela não está totalmente visível na tela. Então ele não é perfeito na posição que eu quero. Então para isso eu precisaria configurar aqui, ao invés de colocar offset 0, eu precisaria passar uma posição específica. Então eu precisaria fazer mais algumas continhas para que seja exatamente essa posição, ou por exemplo a posição aqui do meio da tela que vocês querem exibir. Tá? E agora, para a gente fechar, vocês vão ver que eu tenho um pouquinho de bug aqui. Olha, se eu clicar, por exemplo, no hambúrgueres, vejam que ele dá uma travadinha na animação. Veja que ele dá uma travadinha na animação e ele vai para o burgers. Por que isso acontece? Porque basicamente nós estamos fazendo a ação de scroll ao mesmo tempo que nós estamos fazendo o clique na nossa tab. Então o que a gente precisa fazer é que quando haja um clique na tab, então a gente retire o listener, porque a gente já sabe que a tela ela vai ser feita um scroll de forma automática. Então aqui no nosso scroll tool, toda vez que o usuário clicar na tab, o que a gente vai fazer? A gente vai acessar o scrollCount.removeListeners e aqui a gente vai passar o change tabs. Depois que ele terminar o scroll, a gente vai adicionar esse listener novamente. E aí dessa forma a gente remove esse pequeno bug aqui, que eu mostrei para vocês na animação. Então vejam que se eu clicar agora em burgers, a animação funciona bem. E se eu faço o scroll, ele também vai funcionar da mesma forma. Então, como vocês viram, é possível você fazer, sem usar algum package externo, essa funcionalidade de controlar o scroll view. Tá? Como eu falei para vocês, é uma abordagem que tem algumas limitações, então é importante vocês conhecerem elas, né? E exatamente você explorar ali, tentar desenvolver mais funcionalidades, por exemplo, controlar a posição do item, controlar o tempo de animação, entre outras funcionalidades que você pode fazer. De toda forma, a gente conseguiu cumprir o objetivo, que é simular uma lista de forma controlada, assim como o aplicativo do iFood faz. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham a oportunidade também de ter acesso a esse conteúdo e poder crescer na carreira, assim como você. Beleza? Pessoal, vejo vocês na próxima semana e um grande abraço.